O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 7, livro 2, Retorno à vida corporal. O esquecimento do passado, pergunta 392 até a pergunta 394. A pergunta 392: por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? O homem não pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, em sua sabedoria. Sem o véu que os encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz, né? Pelo esquecimento do passado é mais ele mesmo, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, uma parte aqui. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho, e assim entravar o nosso livre-arbítrio. Então, é senhor de ele mesmo, né? Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Então, com isto, é bem claro que se soubéssemos que fomos, né, juntamente com outros seres, muitas vezes os seus vizinhos, os seus amigos de trabalho, os seus parentes, né, e soubéssemos que muitas e muitas vidas passamos e fomos inimigos, será que teríamos as mesmas relações? Ou que se tivéssemos sido, talvez, né, um rei e uma rainha, seríamos menos orgulhosos ou muito orgulhosos, né? Ou se fôssemos muito pobres, será que seríamos muito humildes a ponto de nos anularmos, né? Então são todos esses inconvenientes que devemos refletir a respeito, né? 393. Como o homem pode ser personalizado por atos e resgatar faltas das quais nem sempre se quer, né, se recordar, né, ou se recorda? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Então, como é que eu posso aproveitar se elas caíram no esquecimento? Seria admissível que as atribulações da vida fossem uma lição, se pudessem lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que isso não ocorre, cada existência é como se fosse a primeira, e dessa forma está sempre recomeçando. Como conciliar isto com a justiça de Deus, né? A resposta: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhorar, distinguir o bem do mal, o caminho do bem do que o caminho do mal, né? Onde estaria o mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito retorna à vida espírita, todo o seu passado se desenrola diante dele. Vê as faltas nas quais incorreu e que são causas do seu sofrimento, bem como o que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende que a posição em que se encontra é justa e busca então uma nova existência que poderia reparar aquela que acabou de findar. Procura provas semelhantes às que não soube vencer, ou as lutas que acredita apropriadas a seu adiantamento. Pede ao espírito superiores que o ajudem nessa nova tarefa que empreenderá, ciente de que o espírito que lhe for dado, né,
como guia nessa nova existência, procurará fazê-lo reparar as suas faltas, ao dar-lhe uma nova espécie de intuição daquelas que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que os envolve muitas vezes e ao qual instintivamente reside, atribuindo a sua resistência, na maior parte do tempo, aos princípios que recebeu de seus pais, enquanto que é a voz da consciência que lhes fala. Essa voz é uma lembrança do passado que lhe adverte a não recair nas faltas que cometeu anteriormente. Se o espírito nessa nova existência sofre essas provas com coragem e resiste, eleva-se na hierarquia dos espíritos, quando para o meio deles retornar, quando for para o mundo dos espíritos. Se não temos durante a vida corporal uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos, não obstante, uma intuição. Nossas tendências instintivas são uma reminiscência do passado, as quais a nossa consciência, que representa o desejo que concebemos de não mais incidir nos mesmos erros, indica que devemos resistir. E se pensarmos, sobre esta pergunta e sobre essa resposta, todas as provas que passamos, todas as dificuldades, todos os caminhos que enfrentamos, devemos receber bem, com coragem, com fé, com persistência, porque, na verdade, são provas e expiações que estamos passando nessa vida para nos melhorar, para que possamos progredir como espírito. E se você passa por uma prova, muitas vezes, eu sou uma pessoa que não encontro ninguém para casar, toda vez eu começo a namorar e separo, toda vez começo a namorar e separo, e nunca casa, durante a vida toda, vai passando por essa situação. Aí há de refletir que você não precisa nem de fazer uma regressão, não precisa nem de nada para saber o que foi o seu passado, simplesmente pense sobre essa questão que eu acabei de dar como exemplo. Se passa por essas dificuldades, de não encontrar a pessoa certa para se casar, ou que não encontra, dito a sua alma gêmea, como diz aqui no mundo, dos encarnados, é porque provavelmente em encarnações anteriores deve ter feito algo para muitos espíritos que talvez, que estivessem juntos, não cuidou bem dessa pessoa, não se dedicou, foi muitas vezes avarento, foi ciumento, foi odioso para esses espíritos, e agora necessita passar essa encarnação sozinho para aprender, e não tem o que reclamar, é só observar o que passa, não só esse exemplo, como muitos e muitos outros exemplos, é só observar o que você passa na sua vida, você vai observar o que talvez tenha acontecido em encarnações anteriores, não precisa nem saber o que foi em encarnações anteriores. Na pergunta 394, nos mundos mais adiantados que a Terra, onde os que os habitam não sofrem as necessidades físicas e enfermidades que nos afligem aqui na Terra, os seus habitantes compreendem que são mais felizes que nós. Então temos lá os mundos primitivos, que são mundos antes daqui da Terra, mundos de prova e expiação, que são como a Terra, mundos como a Terra está passando, que está passando para agora, inclusive, para um planeta de prova, de prova e expiações para a regeneração. Tem os planetas de regeneração, os planetas ditosos e os planetas divinos. Então, esses espíritos aí
compreendes que são mais felizes que nós? Sendo a felicidade em geral relativa, nós a avaliamos somente por comparação a um estado menos feliz. Então, por comparativo, né? Como alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, ainda não chegaram ao estado de perfeição, seus habitantes hão de ter motivos de desgostos, embora diferentes daqui do que os nossos, né? Entre nós, mesmo o rico, ainda que não tenha sofrido as angústias das necessidades materiais, nem por isso está menos sujeito às atribulações que lhes amargam as existências. Assim pergunto se os habitantes desses mundos não se sentem tão desditosos quanto nós e não se lastimam de sua sorte, né? Já que não têm a lembrança das existências inferiores para comparação. Cabem aqui duas respostas distintas. Há mundos entre aqueles referidos cujos habitantes guardam lembranças claras e exatas das suas existências passadas. Esses compreendam, né, podem e sabem apreciar a felicidade de Deus e lhes permite fruir. Há outros, entretanto, os habitantes, achando-se, como foi dito, em melhores condições que a terra, proporciona aos seus habitantes, nem por isso estão menos sujeitos às grandes tribulações e mesmo às situações infelizes. Esses não apreciam a felicidade de que desfrutam, pelo fato de não se recordarem de um estado ainda mais ditosos. Se não apreciam como homens, apreciam como espíritos. Uma parte aqui, diferentes categorias de mundos, só para a gente lembrar, né? Os mundos primitivos, onde se verifica as primeiras encarnações da alma humana. O mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina, que no caso a terra. Onde o mundo de regeneração, onde as almas que ainda têm a expiar adquirem novas forças, repousando as fadigas da luta. E os mundos felizes, onde o bem supera o mal. Já no mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura, né? Reina eternamente. Não há, no esquecimento dessas existências passadas, principalmente se tiverem sido penosas, algo de providencial em que se revela a sabedoria divina, né? Essas leis divinas não entram como uma sabedoria, entendimento para a gente, né? É nos mundos superiores, quando a lembrança das existências infelizes é apenas um mau sonho, que elas se apresentam à memória. Nos mundos inferiores, as infelicidades, né, presentes não seriam agravadas pela lembrança de tudo aquilo que se suportou. Concluamos assim que tudo quanto Deus fez é bem feito e não nos cabe criticar as suas obras, barganhar as suas obras e dizer como teria que regular o universo. A lembrança de nossas individualidades anteriores teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos intensamente, em outros, exaltar-nos o orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para evoluirmos justamente o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e nas nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentamos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos igualmente a dos atos alheios,
E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo de nos orgulharmos de nosso passado, é quase uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele, né? Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre o mundos superiores ao nosso. Nesses mundos em que apenas reina o bem, a lembrança do passado não tem nada de penoso. Eis que, porque lembra-se de sua existência pretérita, como nos lembramos do que fizemos nos dias precedentes. Quanto à passagem que se possa ter tido nos mundos inferiores, não é mais, como temos dito, como um mau sonho, né? Uma má lembrança. Com isso, nós terminamos essa primeira parte do esquecimento do passado, entre a pergunta 392 até a 394.